Seja bem-vindo ao meu canal, Professor William Corrêa. Espero que você goste. Para voltar, nada melhor do que falar de uma temática que está muito sendo falada aí na mídia, nos jornais, que é o tal do PISA. O que é o tal do PISA? Pisa para lá, e pisa para cá, e pisa isso, pisa assado. O que é o PISA? Então, depois da vinheta a gente conversa melhor. O PISA nada mais é do que o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Só que antes de falar melhor do PISA, eu preciso explicar o que é uma avaliação em larga escala. Existe uma confusão muito grande no Brasil entre o que é avaliação em larga escala e o que é avaliação interna. Você é estudante de escola pública, você é professor, você é familiar, sabe o que é uma avaliação interna, porque a gente faz isso o tempo inteiro, a vida inteira. A gente que é professor elabora as avaliações internas dos nossos alunos. A avaliação interna ela tem um objetivo principal, que é o monitoramento da aprendizagem dos nossos alunos em sala de aula. Então a ideia é avaliar o estudante, avaliar o indivíduo, é avaliar ele ao longo do tempo para ver se aquilo que eu me propus a ensinar foi aprendido de forma que eu gostaria que ele aprendesse. Isso é uma avaliação interna. Então ela é feita pela teoria clássica do item, que é a ideia de cada uma prova, por exemplo, cada questão vale 1 ponto, ou 2, ou 3, enfim, e aí a nota final tem a ver com a quantidade de questões que você acertou, quais questões você acertou, aí vem um somatório que vai dar a tua nota. A avaliação em larga escala é completamente diferente da avaliação interna. A avaliação em larga escala é um instrumento padronizado que não se baseia em teoria clássica do item. Se baseia na teoria de resposta ao item, o tal do TRI, que é diferente, é um esquema diferente de pontuação. Então o estudante, por exemplo, que acerta as questões mais difíceis e erra as mais fáceis, tende a ter menor desempenho numa avaliação em larga escala, porque o sistema entende que ele chutou as questões mais difíceis e não sabia as questões mais fáceis. Porque existe uma matriz de referência e existem os graus de dificuldade, questões fáceis, médias e mais difíceis. Então, na realidade, a avaliação em larga escala ela vai ajustar essas pontuações de acordo com os tipos de questões que foram acertadas e erradas na avaliação. Não tem pontuação fixa por questão. E isso funciona bem na avaliação em larga escala porque ela não quer avaliar o estudante especificamente. Ela quer avaliar os sistemas educacionais. Então ela precisa se basear no TRI, ela precisa ser comparativa ao longo dos anos. Então você precisa ter uma matriz de referência, você precisa ter um banco de questões que vão variar entre fáceis, médias e difíceis. E elas têm que ser padronizadas. Então o PISA, por exemplo, é um instrumento assim, a Prova Brasil é outro, o SAERJ, que agora não tem mais, mas quando tinha era assim. As avaliações em larga escala, as avaliações externas no Brasil, elas são assim, no Brasil e no mundo. Elas se propõem a avaliar sistemas educacionais, e não alunos, e não indivíduos, e não estudantes. Ah, mas William, o sistema educacional é feito por estudantes. Sim, de fato, quem faz a prova é estudante. Mas a avaliação em larga escala ela é desenhada para monitorar o sistema. Ela não é desenhada para monitorar o estudante individualmente. Tá? Por isso que ela tem que ser padronizada, por isso que ela é externa e por isso que, por ser externa, ela precisa ter avaliadores externos, aplicadores externos, porque senão ela deixa de ser externa, ela passa a ser interna. E a avaliação externa, ela não tem nenhum tipo de contradição com a avaliação interna ou exclui as possibilidades de realização de avaliação interna. Não, muito pelo contrário. Eu lá no município de Maricá, eu faço as avaliações internas da forma que eu bem entendo. Eu realizo as avaliações diferenciadas, com desenho, com quiz coletivo, com quiz individual, ligando para as famílias, etc, etc. Bingo, teste, prova também. E muitas outras coisas nas minhas avaliações internas, com os meus critérios, que eu depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre isso, de todas as avaliações que eu faço, como que eu penso a avaliação interna. Isso pode ser um outro vídeo que eu posso fazer com o maior prazer do planeta. Adoro falar sobre isso. Mas a avaliação externa, ela não exclui a minha forma de avaliar internamente. Ah, mas William, eu não posso fazer comparações de uma escola com a outra, dizer que uma é melhor que a outra, etc, porque tem várias questões ali, e aí tem escola que recebe premiação e parará, e tem ranqueamento, isso gera desigualdade entre as escolas. Calma. Acontece tudo isso sim, muitas das vezes. Mas responsabilização é uma coisa, a avaliação em larga escala é outra. Então o resultado da avaliação em larga escala ele vai gerar usos. Um desses usos pode ser para o ranqueamento, pode ser para a premiação. O desenho da política educacional, a avaliação em larga escala, é para orientar as práticas pedagógicas a partir de resultados
sobre os sistemas educacionais, sobre as escolas, sobre os sistemas municipais, estaduais, federais, e no caso PISA comparar os países, né, os resultados dos países como um todo. E o PISA é mais uma dessas avaliações em larga escala. Ela é feita de 3 em 3 anos pela OCDE, que é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, que reúne países mais ricos, países desenvolvidos. Esses países eles realizam a prova do PISA e, além disso, outros países também fazem a prova. Quem elabora a prova é a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. Mas tanto os países membros da OCDE quanto os outros países realizam a prova da OCDE, como o Brasil e outros países da América Latina. E aí é uma prova feita de 3 em 3 anos, em larga escala, com o TRI. E uma coisa importante, que toda prova em larga escala, toda avaliação externa, ela tem que vir com um questionário contextual. O que é isso, William? A ideia é justamente para que a gente saiba quais são os contextos nos quais aqueles resultados foram produzidos. Então o aluno, além de ter que fazer a prova em larga escala, ele também precisa preencher um questionário sobre renda, raça, escolaridade dos pais, enfim, tem várias características que vão estar no questionário contextual, clima escolar, né, perguntas sobre clima escolar, para que a gente tenha um resultado e consiga cruzar esse resultado com as variáveis contextuais. Ou seja, por que aquela escola tem menor desempenho do que a outra? Por que esse país é diferente do outro? Né? Se a gente não tiver questionário contextual, a gente não vai ter muita noção, né, com menor grau de erro, do que está acontecendo e que explique aquele resultado. Então o PISA também tem um questionário contextual que gera, que nos possibilita entender melhor os resultados produzidos. E é uma prova feita de 3 em 3 anos que avalia matemática, ciências e leitura para alunos de 15 anos. Então o Brasil, falando dos dados do PISA, o Brasil apresentou 2% só de adolescentes que tiveram desempenho proficiência acima do esperado, né, em alguma das disciplinas avaliadas. Né? Então 2% em comparação com os 16% da média da OCDE. O Brasil apresenta 43% de alunos abaixo do esperado em leitura, matemática e ciência, ou seja, 43% abaixo do esperado nas 3 disciplinas, o que é um índice muito alto. E além disso, o Brasil está estagnado. Ele não apresentou grandes variações, tanto em ciências, leitura e matemática, desde a penúltima edição do PISA. Então, em 2018, o Brasil conseguiu 404 pontos em ciências, ao passo que lá em 2015 conseguiu 401 pontos em ciências. Já a média dos países, né, que participam da prova, né, que participam do PISA, que são 79 países no total, a média de ciências foi de 489 pontos, ou seja, o Brasil está bem abaixo da média e não evoluiu tanto de uma edição para outra do PISA. Em leitura, o Brasil conseguiu 413 pontos e lá em 2015 conseguiu 407 pontos. Pequeno avanço, mas também pequeno. E também bem abaixo da média geral, né, que é 487, que é a média da OCDE, a média de pontuação em leitura da OCDE. Em matemática, o Brasil deu uma subidinha, né, conseguiu chegar a 384 pontos em 2018 contra 377 na edição de 2015, mas ainda está bem abaixo do melhor resultado, né, de resultados anteriores. O melhor resultado do Brasil em matemática foi 389, né, na prova de 2012. Ou seja, apresentou a evolução de 2015 para 2018, mas ainda está menos do que um tempo antes, né? Ou seja, ele apresentou uma queda na nota de matemática de uma edição para outra e depois elevou, mas ainda está abaixo daquela que ele tirou uma nota maior. Uma das coisas que mais explica a variação de desempenho entre estudantes é o nível socioeconômico, o que significa que o sistema educacional, no geral, não só no Brasil como em outros países do mundo, apresenta desigualdade. Só que no Brasil essa desigualdade ela é ligeiramente elevada. Então, se a gente for pensar nos dados do PISA de 2018, em 2018, os alunos brasileiros mais ricos superam os pobres em leitura em 97 pontos. Ou seja, existe 97 pontos de diferença entre os alunos com maior nível socioeconômico e os alunos com menor nível socioeconômico. Apesar da OCDE dizer que não é estatisticamente significativo a diferença, né, entre esse dado do Brasil, né, de 97 pontos dos mais ricos para os mais pobres, e a média da OCDE de
9 pontos dos mais ricos para os mais pobres, o Brasil apresentou um aumento da diferença entre mais ricos e mais pobres de 2009 a 2018, né? Um aumento de 13 pontos. Em 2009, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres em desempenho em leitura era 84 pontos. Agora, em 2018, saltou para 97 pontos. Enquanto a média da OCDE elevou em 2 pontos só a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Ou seja, a desigualdade está avançando no sistema educacional brasileiro em ritmo mais acelerado do que a média da OCDE. Apesar da forte correlação entre nível socioeconômico e desempenho, apontado mais uma vez nos dados do PISA, é importante que a gente entenda que não há um determinismo nessa correlação. Existe uma correlação forte, mas não há um determinismo. Tanto é que 10% dos alunos mais pobres conseguiram alcançar desempenhos mais altos no PISA, ao passo que a média do OCDE é de 11%. Então está muito próximo. Uma coisa interessante da gente olhar também, um dado que chama atenção, é a expectativa dos estudantes em relação a terminar o ensino superior. No Brasil, os alunos mais pobres, que estão entre os alunos com maior desempenho, os 10%, né, que eu falei, 1 a cada 10 desses alunos não tem expectativa de terminar o ensino superior, segundo os dados do PISA 2018. Ao passo que, dentre os alunos de maior nível socioeconômico com maior desempenho, apenas 1 a cada 25 estudantes acha que não vai terminar o ensino superior. Ou seja, o que isso significa? Significa que mesmo os nossos alunos mais pobres, que estão conseguindo ter maior desempenho, não têm elevadas expectativas em relação a terminar o ensino superior em comparação com os estudantes que têm desempenho parecido, mas que têm maior nível socioeconômico. Isso é bem triste, é bem pessimista do ponto de vista das expectativas educacionais. A gente precisa elaborar altas expectativas. Uma coisa que eu vou falar mais para o final do vídeo. Existe uma relação entre valorização docente, a presença ou não de currículo nacional, percepções sobre reprovação, clima escolar e outras variáveis que afetam os desempenhos. Os países de maior desempenho conseguem distribuir melhor as oportunidades educacionais. Os países que apresentam maiores resultados têm menos alunos sabendo menos do esperado. No Brasil, por exemplo, apresenta um altíssimo índice de alunos que sabem menos do esperado. E o Brasil tem, em média, um resultado muito abaixo dos países da OCDE. Distribuir oportunidades educacionais é importantíssimo para apresentar resultados de maior qualidade na prova do PISA. Uma outra variável que é muito importante é em relação à questão de reprovação. O Brasil é um dos países que mais reprova na educação básica. A gente apresenta dados de evasão escolar assustadores. Então a gente precisa pensar em como reduzir essa reprovação e como reduzir essa evasão escolar que atinge especialmente meninos negros e pobres. Então a evasão escolar entre nós é maior. A evasão escolar entre os homens negros é maior. Então a gente precisa pensar em estratégias e, primeiro, entender o que está acontecendo nas redes de ensino, na formação docente e na prática pedagógica diária que está gerando essa discrepância entre alunos brancos e não brancos, entre alunos negros e não negros, em relação à probabilidade de reprovação e de evasão escolar. A gente precisa combater isso a partir de uma lógica antirracista que pense numa educação que valorize as questões raciais de base, desde a educação infantil, para que a gente construa uma educação que não tenha essa desigualdade racial tão ampla como tem no Brasil. Então essa é uma das estratégias, né, essa é uma das coisas que pode gerar essa diferença de resultado do Brasil em relação a outros países, né, que reprovam menos, enfim, que não veem a reprovação como estratégia pedagógica positiva, né, como é feito no Brasil em muitos cenários educacionais. E uma outra coisa muito interessante também que afeta os resultados educacionais é o clima escolar. O clima escolar, que é uma variável que eu falo muito no meu trabalho educacional, que eu posso gravar um vídeo só sobre isso. Eu estou pesquisando isso em 2 pesquisas diferentes, tenho lido bastante sobre o tema. O clima escolar é uma variável que busca entender como que a escola é organizada, como a sala de aula é organizada, quais são os limites impostos em relação a comportamentos, né, em disciplina, quais são os combinados estabelecidos, como que ocorre a formação do bem-estar estudantil na sala de aula, se o aluno se sente bem, se ele se sente numa equipe em que há cooperação, em que há trabalho coletivo, em que há proatividade, em que há
preocupação do professor para que ele consiga estabelecer o melhor dele. Então o clima escolar ele é avaliado em várias dimensões, né? E o que a prova do PISA 2018 aponta mais uma vez, mais uma vez que eu digo porque outras pesquisas têm apontado para o mesmo caminho, é que o clima escolar importa. Então o Brasil tem um resultado muito baixo no PISA e apresenta dados de clima escolar baixíssimos também, né? Como muitos alunos reclamando de bullying, muitos alunos dizendo que se sentem sozinhos na escola, que não se sentem bem. Então, para melhorar, a gente precisa distribuir oportunidades de melhor maneira. A gente precisa reduzir desigualdades educacionais. A gente precisa pensar em formação de professor e gestor baseada em evidência científica. A gente precisa pensar em estratégias educacionais baseadas em evidências científicas. A gente precisa estabelecer uma cultura de utilização de evidências científicas no Brasil, ainda mais em tempos em que as instituições científicas são cada vez mais desvalorizadas em terras tupiniquins. Então a gente precisa valorizar a ciência, os dados robustos que apontam as diferenças entre escolas, os dados educacionais que apontam, esses dados já existem, estão disponíveis em várias plataformas hoje, vou deixar várias aqui na descrição. A gente precisa estabelecer políticas públicas baseadas em evidência científica robusta. A gente precisa estabelecer estratégias que sejam baseadas na ciência. A gente precisa fortalecer o clima escolar positivo para que o estudante se sinta feliz em sala de aula, para que a gente sinta que para que ele sinta que você, professor, eu, professor, nós, educadores e gestores, somos parceiros dele no processo de aprendizagem. Tem pesquisa que mostra que quando o aluno percebe apoio social do professor, ele tende a ir melhor. Né? Pelo contrário, essa mesma pesquisa aponta quando ele não percebe apoio social, ele tende a ir pior. E quando a escola reprova mais, né, quando ele reprova uma vez, ele tende a ir pior. Né, futuramente, né, além de tender a reprovar outras vezes, como apontam outros trabalhos. A gente ainda carrega uma pedagogia da repetência muito grande, né, ou seja, a reprovação para além da última estratégia que eu posso exercer, e sim a reprovação como uma estratégia de punição, né, de aluno aprender porque merece, né. Então tem várias pesquisas que apontam no Brasil que tem várias estratégias utilizadas para reprovar que não necessariamente são baseadas no desempenho estudantil, às vezes são baseadas no comportamento, na disciplina. Isso tende às vezes até na família do estudante, como aponta uma pesquisa de uma pesquisadora aqui do Rio de Janeiro, que então isso tende a desfavorecer meninos negros de periferia, enfim. Então a gente tem que enfrentar essas desigualdades e pensar numa educação baseada em evidência, que busque equidade, que busque um clima positivo, que busque boas práticas educacionais baseadas em evidência científica, que busque boa formação docente, que busque aumento salarial de professor para valorizar o que a gente está fazendo em sala de aula. Enfim, tantas coisas que a gente tem que mudar, mas o caminho está sendo trilhado. E pensando no clima escolar positivo é que eu criei o tal do Ciência do Afeto, lá nas minhas aulas de Ciências e Biologia. Pensando numa estratégia ou num conjunto de estratégias que elevem o clima escolar positivo, que elevem o bem-estar estudantil, que fazem com que o estudante se sinta feliz em sala de aula e se sinta parte do processo educacional. Eu faço isso simplesmente porque as evidências apontam que o clima escolar positivo é bom para todo mundo, especialmente para os alunos em risco, para os alunos de menor desempenho. Quando a gente valoriza a potência desses alunos, quando a gente pega na mão e fala vamos, pensando numa lógica além de romantização, quando a gente foca nele, a gente puxa todo mundo para cima. Então a gente precisa pensar nele, botar ele para cima, para que as médias também se elevem para cima, para que a educação seja mais equitativa e de mais qualidade efetivamente. Tem muitos outros dados que daria para comentar, muitas outras possíveis saídas que daria para comentar, utilizando os dados do PISA 2018, mas esse vídeo já está bastante grande, então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não esquece de distribuir o vídeo para geral, não esquece de compartilhar com todo mundo, não esquece de comentar, de dar aquele like maroto, porque fortalece muito o meu trabalho aqui no canal. E não esquece de se aprofundar na temática, você é professor principalmente, ou pesquisador e etc, e quer se aprofundar melhor, eu deixei todos os links que eu li, estudei e me baseei para poder fazer esse vídeo aqui na descrição. Então lá tem artigo científico, lá tem links de reportagem e também vou deixar aqui as plataformas digitais que apontam resultados, né? E plataformas que apontam evidências educacionais, um livro que fala de educação baseada em evidência, para que a gente fortaleça cada vez mais práticas educacionais baseadas em resultados, baseadas em dados, baseadas em evidência científica.
Gente, muito obrigado por estarem aqui até o final. Dá o like, se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo. Beijão.